Dois titãs da cultura pop, dois destruidores de panteões, frente a frente. De um lado, o fantasma de Esparta, o homem que transformou o Monte Olimpo em ruínas e colocou o reino nórdico de joelhos. Do outro, o último nascido do dragão, o herói profetizado de Esquirim que carrega a alma de um monstro imortal em um corpo humano. Esta não é apenas uma luta de força, é um choque de conceitos. Hoje, vamos analisar cada detalhe, cada feito e cada fraqueza para responder quem sairia vivo desse confronto devastador. A maior arma de Kratos não são suas lâminas, é sua resiliência mítica. Ele possui força física incomensurável, capaz de empurrar o templo de Tyr, resistir ao esmagamento do titã Cronos e nocautear o imortal Baldur. Na fúria espartana, que é o seu verdadeiro poder divino, Kratos fica invencível por um curto período de tempo. Esse estado aumenta todos os seus atributos, além de promover a cura imediata dos danos de batalha. Já seu arsenal é vasto. As lâminas do caos trazem o fogo primordial do submundo, possuem uma imensa área de ataque e se alimentam da fúria para gerar ainda mais dano. O machado Leviatã traz o poder elemental do gelo com ataques rúnicos poderosos, é capaz de fazer frente ao Mjolnir de Thor e até de congelar um raio. Ainda em seu arsenal, temos a lança de Draupnir, que pode ser arremessada infinitas vezes. O anel na mão de Kratos cria uma nova ponta a cada arremesso, permitindo que ele finque várias lanças no oponente e faça todas explodirem juntas. E para a defesa, temos o escudo guardião. Muito mais que uma proteção, ele é uma ferramenta de contra-ataque perfeita. Esse escudo é capaz de absorver a energia de impactos mágicos e físicos, acumulando poder para ser liberado em uma onda de choque devastadora, que atordoa até mesmo os deuses mais poderosos. Além do seu arsenal, temos como maior feito é a imortalidade conceitual. Kratos já morreu e escapou do submundo tantas vezes, que a morte para ele se tornou apenas uma escolha. O Dragonbor é a definição de poder abstrato. Ele não precisa de força física para mover montanhas, ele faz isso com a voz. Com um vasto arsenal de gritos, além de conhecimento de técnicas de combate e magia. O grito mais conhecido e o primeiro aprendido no jogo é o Fuzz-R'Oda, uma força implacável capaz de pulverizar defesas e arremessar inimigos gigantes ao chão. Para controlar o ritmo da luta, ele usa o Slow Time, desacelerando o relógio do universo para se mover em super velocidade enquanto o oponente fica indefeso. Se Kratos conseguir encurtar a distância, o Dragonbor pode usar o Bican Etereal, tornando-se intangível e imune a qualquer tipo de dano físico ou mágico por alguns segundos. Para aumentar suas próprias capacidades, ele ativa o Dragon Aspect, cobrindo seu corpo com uma armadura espectral de energia dracônica, que aumenta sua força, sua resistência e o poder de seus outros gritos. Se o combate exigir reforços, o Call Dragon evoca o dragão Odahviin para incendiar o campo de batalha, enquanto o Stormcall transforma o céu em um pesadelo, invocando uma tempestade de raios contínuos que atingem tudo ao redor. Contra seres divinos, o Dragonrend pode ser usado para impor o conceito de mortalidade e enfraquecer o espírito do alvo fazendo-se render ao chão. E se o Dovahkiin quiser virar o jogo de forma psicológica, o Bend-Will é o seu trunfo mais perigoso, um grito com poder de dominar mentes, purificar corrupções e forçar até mesmo dragões e deuses a obedecerem à sua vontade. A batalha começa à distância. O Dragonbor imediatamente usa o Stormcall, transformando o céu em um inferno de raios. Kratos avança em alta velocidade, lançando o machado Leviatã para deixar lento ou congelar seu inimigo, porém, seu avanço é parado por uma poderosa magia de barreira da Escola de Restauração. O Dovahkiin percebe o perigo e usa o grito Tid Klulu, parando o tempo, combinando com o grito Dragon Aspect para aumentar seu poder. Ele prepara um ataque em massa, disparando dezenas de flechas daédricas e feitiços de destruição de nível mestre, para atingirem o deus da guerra em simultâneo. Kratos reage com reflexos divinos. Ele ergue o escudo guardião, o tempo volta ao normal, e a sua defesa absorve a maior parte das explosões, mas o impacto maciço o joga para trás. O Dragonbor aproveita a brecha e usa o grito Iceform, tentando congelar o espartano. Kratos esquiva e, sentindo a pressão, arremessa uma sequência rápida da lança de Draupnir. O Dragonbor reage rápido com o grito Bican Etereal e fica completamente intangível. As lanças passam direto pelo seu corpo fantasmal. Mas o deus da guerra é um general espartano com séculos de experiência de guerra. Ele percebe o padrão de tempo do Túnel.
E no momento exato em que o Dragonbor volta à forma física para respirar e tentar desferir o grito Bendiwil, Kratos bate o cabo da lança no chão e detona todas as pontas que ficaram presas ao redor do cenário. A onda de choque combinada atordoa o herói de Skirin. Kratos fecha a distância com a velocidade de um raio usando a investida das lâminas do caos. O Dovahkiin, atordoado, tenta usar o Virvin Sprint para recuar, mas Kratos o puxa de volta pelas correntes. Desesperado, o Dragonbor tenta usar o Fusryo da Queima-Roupa, mas Kratos usa o escudo para rebater o grito diretamente contra ele, desestabilizando completamente o oponente. A partir desse momento, com o Dragonbor sem tempo, usa gritos para melhorar seu combate corpo a corpo, e magias para ganhar distância. O combate vai se tornando uma força imparável contra uma durabilidade limitada. Sendo esmagado pelo combate corpo a corpo, o Dragonborn usa o Tid Klulu para desacelerar o tempo, e em uma fração de segundo, sua voz ecoa transformando seu corpo em uma forma espectral através do Bican etereal. O herói de Skirin flutua intangível, passando por dentro do próprio corpo de Kratos, e no exato momento em que atravessa o espartano, ele usa o Virvin Sprint para disparar como um raio, recuando até uma distância segura no topo das ruínas. Lá de cima, ele se prepara para usar o seu triunfo máximo. O grito Bendiwil ecoa pelo cenário com uma força avassaladora, uma onda de energia psíquica que tenta invadir e dobrar a mente do deus da guerra. E aparentemente, começa a funcionar. Kratos cai de joelhos, segurando a cabeça enquanto as runas do grito brilham ao seu redor, parecendo finalmente subjugado. A morte não pode me segurar. Porém, a mente do fantasma de Esparta não pertence a ninguém. Kratos se levanta em fúria com a fúria espartana máxima, aquela mesma chama destrutiva que ele usou para aniquilar o panteão grego. O poder divino puro o torna completamente invulnerável, quebrando o controle mental e incinerando as runas com o fogo do submundo. Ao perceber que a ameaça escalou a um nível inimaginável, o último Dragonborn entra em desespero. Ele começa a lançar seus feitiços de destruição mais devastadores, disparando tempestades de fogo e lanças de gelo que explodem contra Kratos, além de usar o Call Dragon para invocar um dragão lendário dos céus, que mergulha cuspindo fogo para aumentar o poder de fogo contra o espartano. Kratos avança em linha reta, ignorando completamente o fogo do dragão que queima sua pele graças à sua invulnerabilidade divina. Ele salta em direção ao dragão, com um corte brutal das lâminas do caos, rasga a asa da criatura, jogando-a contra o chão e limpando o céu. Sem barreiras e sem tempo para novos gritos, o Dragonbor assiste o fantasma de Esparta pousar bem à sua frente. Com um golpe de escudo, Kratos quebra a guarda da armadura da Édrica do herói. O combate chega ao fim. O deus da guerra ergue suas armas, mas decide poupar a vida do oponente ao ver que o combate já foi decidido. O silêncio toma conta do campo de batalha. Kratos é o vencedor definitivo. Quer saber como o fantasma de Esparta superou um ser que dobra a realidade? A resposta está na natureza de seus poderes. O Dragonbor possui magias e gritos apelativos, mas Kratos passou a vida enfrentando e destituindo divindades que controlavam o tempo, o destino e a mente. A fúria espartana máxima não é apenas raiva, é uma manifestação de poder divino que concede imunidade conceitual a controle mental e danos físicos. Kratos venceu porque possui uma resistência mitológica e uma durabilidade que o corpo mortal do Dragonbor simplesmente não consegue acompanhar em um combate de atrito prolongado. No momento em que a distância foi quebrada, a biologia humana do herói de Skirin cedeu à força avassaladora de um deus da guerra. Mas o herói de Skirin não sairia de mãos vazias. Em um cenário de 10 combates, o Dragonborn venceria 3 lutas. E o porquê é simples. O Dragonborn ganharia os confrontos onde conseguisse usar perfeitamente a combinação de invisibilidade, magias de ilusão e o grito Slow Time logo no primeiro segundo de combate. Se ele conseguir paralisar Kratos à distância com feitiços de alteração de nível mestre, ou usar o artefato da Édrico Vabbajak para transformar o espartano em algo inofensivo antes que Kratos ative sua fúria espartana, o Dragonborn garante a vitória. Ele vence quando consegue abusar de suas habilidades mais quebradas sem deixar Kratos sequer tocá-lo. Se você curtiu essa análise épica, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo. Isso ajuda demais o nosso trabalho a alcançar mais pessoas que, assim como você,
amam o universo dos games. Muito obrigado por assistir até o final e por fazer parte dessa jornada conosco. Qual o próximo duelo que você quer ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos confrontos e nos acompanhe para mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, e até lá!